Nós vamos startar as discussões de apresentação das mudanças e sistematização do código e começaremos a fazer, a partir daí, reuniões sucessivas em todos os partidos, com todos os deputados, para que a gente, em tempo hábil, possa aprovar esse código, que dê justamente um rumo na legislação eleitoral do país e poder remeter ele ao Senado para que, em tempo hábil, ele possa estar pronto para estar validado para as próximas eleições já de 22. O sentido é de pressa, como deixou claro antes do recesso o presidente da Câmara, Arthur Lira, ao anunciar que tinha em mãos a proposta de reforma do Código de Processo Eleitoral. A diferença entre a fala e a prática é que esse amplo debate prometido para discutir um projeto que tem 900 artigos, revogando a atual legislação das eleições, pode ficar pelo caminho. O texto foi protocolado na segunda-feira e Lira queria votá-lo rapidinho no plenário na quarta-feira, sem debate com especialistas que veem uma série de aspectos polêmicos no projeto, liderado pela deputada Margarete Coelho, aliada de Lira e do novo chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Na lista de controvérsias estão a limitação da atuação do Tribunal Superior Eleitoral, que pode ter deliberações cassadas pelo Congresso, e o fim da reserva de recursos de campanha para candidatas mulheres, além da limitação para a divulgação de pesquisas eleitorais. Mas não é só isso. O texto limita a fiscalização e flexibiliza o uso do dinheiro público que abastece partidos e campanhas. O projeto também permite que as legendas utilizem o fundo partidário para qualquer tipo de despesa, como propagandas políticas, transporte aéreo e na compra de bens, móveis e imóveis. Dificulta ainda a fiscalização das contas partidárias, com o fim do sistema próprio da Justiça Eleitoral, e permite que os partidos contratem empresas privadas de auditoria, que irão encaminhar um relatório à Justiça Federal, uma espécie de intermediário. Tem muito mais. Práticas vedadas no dia da eleição, como comícios e carreatas boca de urna e transporte irregular de eleitores, deixam de ser tratadas como crime eleitoral, tornando-se infrações cíveis. As multas decorrentes da desaprovação de contas passam a ter um teto de R$30 mil, sendo que hoje a cobrança depende do valor apontado como irregular, podendo chegar a 20% dessa quantia. O crime de Caixa 2 passa a ser tipificado, com penas que permitem um acordo de não persecução penal. Hoje o Caixa 2 é tratado como falsidade ideológica eleitoral, com pena de até 5 anos de reclusão. Ao Jornal Nacional, o diretor executivo da Transparência Partidária, Marcelo Issa, resumiu os efeitos mais nítidos da proposta. Na prática, amarra as mãos da Justiça Eleitoral, dos técnicos da Justiça Eleitoral, que não terão, portanto, condições, informações, insumos para fazer uma análise aprofundada, de modo que o questionamento e até a utilização irregular desses bens e serviços ficaria absolutamente comprometida se esse projeto fosse aprovado dessa forma. Depois que a polêmica se tornou pública, Lira disse em entrevista à CNN Brasil que a votação só deve ocorrer no final de agosto ou em setembro. Negou que haja assodamento e disse que se faz um juízo equivocado da proposta. Será? Quais são os riscos embutidos na reforma do Código Eleitoral? O que essas mudanças revelam sobre o poder conquistado por Arthur Lira junto ao governo Bolsonaro? E existe alguma relação entre essa proposta e a votação prevista para esta quinta-feira na comissão especial do texto que trata do voto impresso? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a colunista Vera Magalhães. Fique com a gente. Vera Magalhães, para a gente começar a conversa, de onde é que surgiu esse projeto, hein? Ele se materializou na Câmara na volta do recesso, mas teve algum debate? Ele surgiu do nada, estava já no radar? Ele tinha algumas versões, Carol, circulando no meio político e circulando também entre especialistas. Mas o que aconteceu é que ele voltou do recesso com esse
pacote pronto ali, são cerca de 900 artigos, um calhamaço que tem a ambição de unificar toda a legislação brasileira pertinente a eleições, aí que está meio dispersa em vários dispositivos, né? Ele vai começar a tramitar oficialmente, está ali para ser discutido, e a ideia é que seja apresentado no plenário da Câmara até o período anterior a um ano antes das eleições, para que dê tempo de, se aprovadas, as mudanças vigirem para a eleição de 2022. Então tem pouco tempo de debate, né, na verdade. Agora que a gente foi ali surpreendido com a celeridade que o Arthur Lira e que o grupo dele quer dar a essa discussão, começa também a receber pareceres de especialistas que já estavam debruçados sobre esse tema. Mas veja, é uma coisa circunscrita a especialistas de direito eleitoral, a cientistas políticos, a acadêmicos que estudam as eleições, etc. Mas a sociedade está totalmente alheia a esse processo de discussão, né? Você já mencionou que tem 900 artigos, que é patrocinado pelo Arthur Lira, e estudando o projeto a gente percebe que ele é feito de fato sob medida para os políticos, né, para os deputados que vão disputar uma eleição no ano que vem. Você, na coluna de quarta-feira, menciona que ele virou um projeto, uma proposta do Vale Tudo, né? Mexe com a questão da fiscalização, da punição das irregularidades de campanha, do Caixa 2. Por que ele virou um projeto do Vale Tudo, Vera? Exatamente porque os políticos querem tirar os controles que existem, tanto de parte da Justiça Eleitoral quanto do próprio eleitor, Maltic. Tem pelo menos 20 retrocessos aí nessa proposta. Ela permite que os partidos usem o fundo partidário para qualquer despesa. Ela acaba ali com o sistema que a Justiça Eleitoral criou para prestação de contas partidárias, um sistema que é online e rápido e que permitia até a nós, jornalistas, acompanharmos mais ou menos em tempo real e ao longo da própria campanha as prestações parciais e finais de contas. Determina que a devolução de recursos públicos usados irregularmente terá que ocorrer apenas em caso de gravidade, o que já coloca uma questão subjetiva. Aí diminui a multa possível para partidos que tiverem as suas contas rejeitadas pela Justiça, não prevê que recursos sejam aplicados obrigatoriamente em candidaturas de mulheres, algo que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Quando se tem essa obrigação da destinação dos recursos e da visibilidade também para as mulheres por meio da propaganda eleitoral, há um crescimento de 50%, porque passamos de 51 deputados para 77 deputados federais. E nas bancadas estaduais, as deputadas estaduais também cresceu algo em torno de 40% a representação feminina. A mesma coisa em relação a candidaturas de pessoas negras. Então, realmente tem muito retrocesso. Tira da Justiça Eleitoral a análise de contas das fundações partidárias, que a gente sabe que muitas vezes são usadas para lavar recursos do fundo partidário. É muito complexo e é um libera geral, um vale tudo mesmo, que interessa muito a quem já tem mandato, porque combinado com outras discussões que estão no Congresso, como por exemplo a de criação do tal do distritão, você praticamente cria um sistema em que quem tem acesso aos recursos partidários e quem já tem mandato tem uma avenida para se eleger. E a renovação, ou mesmo a possibilidade de maior representatividade por meio de mecanismos que incentivem a candidatura de mulheres, de pessoas negras e de outras maiorias minorizadas ou minorias que estão alijadas da política, mas que tinham nesses mecanismos aí de equidade alguma forma de buscar um acesso maior, tudo isso acaba com essa proposta de código eleitoral patrocinada pelo Arthur Lira. Ô Vera, tem um ponto aí desse projeto que é sobre a divulgação de pesquisas de intenção de voto
Esse projeto prevê a proibição de divulgação de pesquisas na véspera da eleição e também que os institutos divulguem uma tabela de acertos nos levantamentos anteriores. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro critica muito, né? Bota muito em xeque os institutos de pesquisa, mas por que esse tema é incômodo para os parlamentares? Por que essa tentativa de dificultar a divulgação de pesquisa por parte do Congresso? Porque muitos deles, Carol, são aliados ou pretendem disputar cargos no executivo também, cargos de prefeito, cargos de governador, e essa questão das pesquisas incomoda, acaba sendo considerada ali um fator importante na definição de voto, por exemplo, de quem está indeciso. Muitos acabam vendo ali nas pesquisas que mostram a tendência de ondas de última hora na eleição, um risco para suas próprias posições, para posições dos seus aliados. Então, eles criam esses embaraços para divulgação de pesquisas que são oficiais, mas como você retira também todos os critérios de controle, por exemplo, sobre divulgação de informação falsa, de mensagens por WhatsApp, porque tudo isso também é afrouxado, você acaba permitindo que pesquisas falsas, por exemplo, que não têm registro na Justiça Eleitoral, circulem livremente por esses mecanismos de trocas de mensagem pelas redes sociais. Você, ao mesmo tempo, impede as pesquisas oficiais, que têm já de ser registradas, têm de informar sua metodologia, têm de informar sua data de campo, a quantidade de pessoas que entrevistaram, mandar esses formulários para a Justiça Eleitoral. Então, tem uma auditagem nessas pesquisas e libera geral o vale tudo nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. Então, é o pior dos mundos, porque aí qualquer um pode falsear supostas pesquisas e vai ser punido muito brandamente ou talvez nem ser punido. É todo um projeto que trabalha a favor da opacidade e não da transparência. Então é isso, é aquela coisa de você combater tudo aquilo que você não controla, que você não domina. Vera, você já citou aí esses itens que acabam com garantias de equidade na distribuição dos recursos para a campanha, né? Por exemplo, para mulheres e negros, mas tem também um libera geral aí no gasto desses fundos públicos, né? Fundo partidário, fundo eleitoral, e na outra ponta, o enfraquecimento dos mecanismos de controle, porque a Justiça Eleitoral vai ter menos tempo para analisar as prestações de conta. Essas prestações vão poder ser analisadas também por empresas privadas, quer dizer, é um desmonte do que a gente tem ainda de mecanismo de controle de gasto de um fundo bilionário. É isso, o fundo aumentou muito, o fundo eleitoral, que foi criado justamente porque o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais as doações privadas de empresas, e aí a Justiça Eleitoral está amarrada em vários aspectos, vários artigos dessa nova legislação. Ali do artigo 70 em diante, são várias as amarras. Amarra na fiscalização de contas de partidos, que passa a ser uma análise meramente formal, retira o poder consultivo de tribunais eleitorais, retira o poder normativo do TSE para determinar ali algumas resoluções de procedimentos de prestação de conta dos partidos e das campanhas, permite ao Congresso cassar qualquer resolução do TSE que ele, Congresso, considere que exorbita os limites e as atribuições previstos em lei, retira da Justiça Eleitoral a análise de contas das fundações que eu já mencionei, permite, por exemplo, até mesmo que se pague despesas de transporte de eleitor. Isso, eventualmente, se for pego, não é mais um crime que pode resultar em cassação de chapa. É realmente bem ousada a tentativa que os deputados estão fazendo aqui e que, vocês vejam, foi sendo urdida ali meio silenciosamente, enquanto a gente prestava muita atenção na gritaria do presidente Jair Bolsonaro em relação ao voto impresso, sem nos darmos conta de que havia todo um outro caminhão de retrocessos sendo gestado ali no interior do próprio Congresso. Então, como é uma situação muito ruim essa nossa, porque a gente depende do Congresso para frear esse arroubo do Bolsonaro em relação ao voto impresso, que é claramente um bode na sala que ele coloca para apontar uma fraude inexistente nas eleições, inexistente e futura. E, ao mesmo tempo, esses que têm aí o poder de eventualmente freá-lo estão tramando coisas igualmente nefastas
para a democracia, para a representatividade, para a transparência do processo eleitoral. É uma situação de que se você correr, o bicho pega, e se você ficar, o bicho come. Agora, Vera, você acha que essa matéria vai ter aprovação e concordância de partidos de diferentes matizes, como aconteceu, por exemplo, com o fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais, que foi aprovado por parlamentares da esquerda, da direita, de centro? Aumento do fundo eleitoral, incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias, passou pelo Congresso Nacional com o apoio da maioria dos partidos políticos, das oposições e da base governista. Essa proposta vai conseguir aglutinar diferentes bandeiras no Congresso? Por ser uma proposta assim tão ampla, Carol, a gente vai ver uma torre de Babel no Congresso instaurada na sua discussão. Muita gente querendo tirar dispositivos, incluir outros, modificar redação, colocar uns jabutis a mais ainda, além desses tantos que já existem. Então vai ser uma discussão complexa, ainda mais porque você quer concentrar num único código vários e vários aspectos da legislação eleitoral. Mas eu acho que sim, a tendência tende a ser que em maior ou menor grau, vários partidos e de diferentes matizes ideológicos acabem sendo tentados, sendo picados por essa mosca azul de você tornar a sua própria reeleição algo mais tranquilo e menos sujeito ao controle da sociedade e da justiça. Ontem mesmo já havia parlamentares da esquerda, o deputado Orlando Silva, por exemplo, do PCdoB aqui de São Paulo, falando nas redes sociais, no Twitter, que teve várias sugestões dele acatadas pela deputada que é a preposta do Arthur Lira para apresentar esse projeto. Então, também os partidos de esquerda estão mais ou menos embarcados nessa ideia de tornar as eleições um passeio mais tranquilo no bosque e não algo sobre o que você tem que prestar contas, tem de evitar que sejam cometidos abusos com dinheiro público e tenha de garantir uma equidade no acesso a recursos que, se não for determinada pela lei ou pela justiça, tende a virar uma concentração de dinheiro público nas mãos dos caciques, porque é disso que se trata e é esse o principal interesse. Pois é, Vera, até para explicar bem para o pessoal que escuta a gente, esse código com 900 artigos que a gente está aqui debatendo, ele corre em paralelo, não sei até que ponto isso também é proposital, com outros debates que você já mencionou aqui conosco, né? O voto impresso, essa discussão sobre o distritão, o próprio fundo eleitoral que ainda depende de uma decisão definitiva do presidente e do próprio Congresso Nacional em última análise. Cada um desses é um projeto diferente, é uma proposta com a sua controvérsia específica e todas correndo ao mesmo tempo, né? Todas correndo ao mesmo tempo, muitas que são praticamente javanês aos olhos do eleitor comum. Se você fizer uma pesquisa hoje e perguntar para pessoas, mesmo as mais bem informadas, que se consideram bem informadas, o que vem a ser o distritão, as pessoas vão boiar. E, no entanto, se isso passar, e passar também nessa maneira meio a toque de caixa, que se popularizou na Câmara, vai mudar totalmente a maneira de escolher os representantes na Câmara, do atual voto proporcional para esse voto que praticamente concentra os eleitos naqueles mais famosos, mais conhecidos. Hoje, o sistema para eleger deputados e vereadores é o proporcional. As vagas são distribuídas proporcionalmente ao número de votos que candidatos e partidos recebem. No distritão são eleitos os candidatos mais votados. E o sistema não leva em conta os votos nos candidatos perdedores e nos partidos. Na prática, esses votos seriam jogados fora. A mesma coisa tal da história do semipresidencialismo. Não é porque o presidencialismo atual está dando defeito, a gente tem aí sempre presidentes sofrendo pedidos de impeachment ou em crise com o Congresso para governar, que você vai tirar da cartola um novo sistema político. A gente teve um plebiscito, inclusive, que referendou o sistema presidencialista.
Essas coisas têm de ser feitas com cuidado, têm de ser feitas com um amplo debate por meio de audiências públicas, de submissão dessas minutas de projetos à análise da sociedade, por meio de editais públicos, deixar os documentos e os projetos abertos nos sites com destaque, para que as pessoas leiam, envolver cientistas políticos, envolver entidades de defesa da transparência, do voto e dos recursos públicos. É dessa maneira que se debate algo tão importante. Mas no Brasil é sempre assim, as mudanças legislativas são feitas na base da conveniência, da circunstância. Se agora me interessa isso, vamos aqui fazer um puxadinho legislativo para isso. E assim, o que a gente tem é uma maneira tão pouco transparente e tão pouco compreensível para a sociedade, porque a cada eleição a gente tem regras específicas vigorando. De uma eleição para outra, nunca é exatamente a mesma regra que vale. Vera, falando um pouco mais do cenário político no Congresso, quando o Arthur Lira foi eleito para a presidência da Câmara, a gente já sabia que a agenda dele era a agenda dele pessoal e dos aliados do Centrão, mas ele ganhou um grau de poder, né, e o Centrão com 2 ministros, do Ciro Nogueira e a Flávia Arruda, com 11 bilhões de reais em emendas de relator controladas pelo Arthur Lira, o presidente Jair Bolsonaro dizendo que ele mesmo é do Centrão, que o Centrão é o que ele tem para governar. Quer dizer, é um ambiente propício para o Lira passar a boiada que ele quiser hoje na Câmara, Vera? É muito, muito propício. Ele virou alguém de um poder extremo, sem precedentes, mesmo na época do todo-poderoso Eduardo Cunha, porque foram sendo criados mecanismos para cativar esse centrão que não existiam antes. Tem a tal da emenda do relator, que é uma jabuticaba instituída ali na discussão do orçamento, por meio da qual o relator, mas que nunca é o relator na verdade é também ele um preposto do presidente da Câmara, pode destinar recursos de emendas diretamente às suas bases, também à revelia de outros órgãos de controle, de uma maneira muito mais direta, sem apresentação de tantos documentos e tantas certidões e tantas coisas que garantiam antes algum tipo de controle. Então, esse aspecto já dava a ele um poder enorme, que nenhum antecessor tinha. E agora, com essa presença direta de 2 aliados diretos dele dentro do Palácio do Planalto, isso também dá ao presidente da Câmara uma grande capacidade de articulação das suas próprias pautas. Normalmente, um governo forte, ele comanda a agenda do Legislativo. Hoje em dia, quem faz a agenda do Legislativo é o Arthur Lira. O governo vem a reboque, absolutamente a reboque. Se ele quiser, ele faz alguma concessão a uma agenda do governo. Se não, ele toca o barco dele com aqueles projetos que interessam a ele próprio. E aí o governo que lute. Essa situação do fundão eleitoral, o governo sabia desde o início que aquilo estava sendo urdido, mas quem comandou foi o Arthur Lira. E agora o Bolsonaro está nessa situação. Se vetar, vai desagradar essa sua base recém-conquistada. Se não vetar, vai mostrar para aqueles incautos que ainda acreditam no seu discurso de nova política, essa bobajada toda, que na verdade ele é isso que ele mesmo agora admite que é, um dos integrantes mais antigos do Centrão. Agora, não podemos simplesmente achar o Centrão está fora do destino do Brasil. Tá? Então, é o que eu tenho para governar. E hoje refém desse Centrão, porque se não der para o Arthur Lira tudo isso que ele conquistou, ele pode um dia acordar de maus bofes e falar, vamos abrir aqui essa gaveta, tem alguns pedidos de impeachment, vamos jogar no plenário e ver o que acontece? Então é essa a situação atual, é um executivo muito fragilizado e um legislativo hipertrofiado na figura do presidente da Câmara. Pois é, Vera, para a gente encerrar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, dialoga com a Justiça e com processos, investigações há um bom tempo. E aí agora, em depoimento à Polícia Federal, o deputado Luiz Miranda, que participa aí dos escândalos dos contratos que envolvem o Ministério da Saúde, Covaxin e tudo mais, afirmou que o Pazuello teria sido pressionado diretamente pelo Arthur Lira, né,
numa conversa para liberar dinheiro para municípios, uma listinha que tinha sido apresentada pelo próprio presidente da Câmara. Até que ponto isso enfraquece, nesse momento, na atual conjuntura, esse poder todo do Lira? Não enfraquece, ele não tá nem aí para isso, Maltic. Esse poder ele é tão grande e o Arthur Lira tá reinando tão absoluto ali que ele meio trucou, falou, vamos aí, pagar para ver. E o Pazuello rapidamente enfiou o rabo entre as pernas e desmentiu o deputado. É algo que é de difícil comprovação, fica a palavra de um contra de outros dois. E num caso em que o deputado Luiz Miranda, vamos e venhamos, tem sido muito laicado. Por exemplo, no Roda Viva eu perguntei diretamente para ele, foi o Arthur Lira? E ele se fez de desentendido. Aí, diante da Polícia Federal, ele vai e conta aquilo que ele já tinha contado para os senadores. Em relação à conversa dele com o presidente, ele sempre deixa no ar se tem ou não uma gravação que comprove que o Bolsonaro foi quem trouxe à baila o nome do seu próprio líder do governo, o deputado Ricardo Barros, dizendo que seria mais um rolo dele. Então, o deputado vai ficando meio ali à mercê de que se confie na própria palavra, na palavra dele só. Isso para instrumento de prova num inquérito, ainda mais com a Polícia Federal tão cooptada como está hoje em dia, acho pouco consistente. Então, acho que para o Lira não chega nem a fazer cócegas, ele nem perde o sono com isso, não. Vera Magalhães, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Valeu, Vera. Até a próxima. Ótimo trabalho para vocês. Sempre um prazer participar do Ao Ponto. Contem comigo das próximas vezes. Um abraço a todos que estiveram com a gente até agora. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da TV Câmara. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.